Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Irã e a nossa aula de hoje é sobre o comprimento de uma circunferência. Bom, o comprimento da circunferência ele é determinado e foi determinado na época antes de Cristo até por um sistema chamado princípio da exaustão. O que consiste no princípio da exaustão? É o seguinte, você vai inscrever polígonos e circunscrever na mesma circunferência. Então você tem lá a circunferência, eu inscrevi um triângulo equilátero e circunscrevi um triângulo equilátero, considerando que essa circunferência tem raio R. Nós conseguimos determinar o perímetro desse triângulo interno e o perímetro do triângulo externo. Obviamente, o comprimento da circunferência vai ser um valor entre essas duas medidas. Daí você pega a mesma circunferência e circunscreve um polígono com mais lados. No caso, um quadrado, por exemplo. E aí, da mesma forma, você consegue calcular o perímetro do quadrado inscrito, que está interno, que está dentro da circunferência, e o perímetro do quadrado circunscrito. Claro, o comprimento da circunferência está entre esses dois valores. Aí nós vamos e efetuamos a mesma coisa, só que um polígono com mais lados. Então pulamos para um hexágono. E note que o que está acontecendo? O perímetro, tanto do polígono externo quanto o polígono interno, estão se aproximando da medida da circunferência. Então nós estamos fazendo o princípio da exaustão, portanto, consiste em que inscrevermos e circunscrevermos polígonos regulares, aumentando a quantidade de lados, e à medida que a quantidade de lados do polígono aumenta, nós tendemos à medida da circunferência. Um polígono com mais lados, um octógono, você já repara que já se aproxima mais ainda do comprimento da circunferência. Nós estamos fazendo um sanduíche e quanto maior, a quantidade de lados do polígono, mais próximo ao comprimento da circunferência o perímetro chegará. E Arquimedes fez isso até chegar a um número de lados igual a 384. Então você repara que aqui nós temos o número de lados do polígono e aqui o perímetro do inscrito e o perímetro do circunscrito. Nota que o comprimento da circunferência está sempre entre esses dois valores, até que num polígono de 384 lados, o comprimento da circunferência está entre 2R vezes 3,141556 e o externo 3,14167. À medida que aumentamos esse lado, número de lados tende ao infinito, o perímetro tende ao comprimento da circunferência. E aí nós temos que esse número aqui, que está tendendo tanto pela direita quanto à esquerda, é o que nós chamamos de π. Então, o comprimento da circunferência é 2π vezes r. Vamos trabalhar uma outra medida de arco chamada radiano. Vocês já devem estar familiarizados, já estudaram isso na primeira série do ensino médio, quando trataram de trigonometria. Então, só para a gente refrescar a memória. Um arco de um radiano é aquele que tem um comprimento igual ao raio da circunferência, que ele o contém.
Ou seja, o comprimento de um arco dividido pelo raio da circunferência vai ser igual a 1 radiano. De modo geral, nós temos o quê? Uma circunferência de raio R e o comprimento do arco aqui seja L. Eu digo que a medida desse arco e a medida do ângulo central é dado por L dividido por R. Claro, se L for igual ao R, se o comprimento for igual a R, vai ficar R sobre R, que é igual a 1. Mas se não for, se fosse 2R, seria 2R dividido por R, 2 radiano, e assim por diante. Um exemplo aí. Se eu quisesse determinar uma correspondência entre radiano e grau, um arco de 200 graus tem que medida em radiano? Então, para fazer isso, basta você efetuar uma regra de 3, simples. A regra de 3 simples, ela trabalha assim. Π radiano equivale a meia volta, 180 graus. X radiano, 200 graus. E aí você tem ali a propriedade fundamental das proporções, produto dos meios igual produto dos extremos. Então 180x vai dar 200π. Posso simplificar aqui os zeros e também por 2. 10π sobre 9 radiano, que é o valor de a mesma medida, né? Essa medida aqui está em radiano e aqui está medida em grau, certo? É o mesmo arco, só que estão em unidades diferentes. Aqui está em grau, aqui está em radiano. E essa era a nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima.